vamos meditar na palavra de Deus, queridos, neste último dia da campanha, com essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo lá no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Eu vou pedir para colocar na projeção para a gente, a título de você poder compreender melhor, na tradução, a NVT, a nova versão transformadora, NVT, tá bom? Abacuque capítulo 2, dos versículos, os versículos 1, 2, 3 e 4, é o texto que a gente quer ler, neste último dia da campanha, uma carta para Deus. Olha só, queridos, nessa tradução, esse texto da Sagrada Escritura. Subirei até minha torre de vigia, e ficarei de guarda, ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Verso 2, então o Senhor me disse, escreva a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. E o último verso a ler, olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Ou, uma outra tradução mais conhecida, o justo pela sua fé viverá. Ore junto comigo. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta noite que já temos sido abençoados pela presença, pela maneira como o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E eu sei que o Senhor quer continuar abençoando para a tua glória. Senhor, fala, por misericórdia. Nossa capacidade é tão pequena, mas eu sei que quando o Senhor vem ao nosso encontro, nos dá entendimento, ó Deus, tudo se torna tão claro. Faça assim conosco na noite de hoje também, para a tua glória e para o teu louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quantos pedidos foram feitos? A gente comentou que de fato você deveria colocar na sua carta os seus sonhos, projetos, e talvez você colocou coisas que você nem sequer quis que pessoas pudessem saber, porque eram muito pessoais, coisas íntimas, e você ali apresentou a Deus, coisa que só o Senhor e você poderia saber, e está ali o seu pedido. Quanta coisa, quantas situações diferentes uma das outras. Certamente, como temos orado, e às vezes nós oramos num sentido diverso, porque talvez a sua situação ali envolvia a cura pela enfermidade que você está enfrentando, ou quem sabe estava enfrentando, e você colocou lá essa situação, a sua saúde. Quando não, muitos que não tão somente oravam por si, mas por outros na sua carta ali apresentada a Deus. Outros, quem sabe, por uma realidade crítica financeiramente, apresentou a Deus o seu problema. Quem sabe pela situação, por um desemprego, e pedindo a Deus uma porta, que ela viesse a se abrir, talvez até com urgência, não é? Normalmente é assim. Ou talvez está tudo bem no sentido de você ter o trabalho, mas há uma situação financeira complicada, por situações que chegaram e você precisa de um socorro de Deus, para que tudo venha, de certa forma, se normalizar. Diversos pedidos, família, Senhor, põe a tua mão no meu casamento, ele está prestes a acabar. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, alcança o meu filho, não quer vir para a igreja, está nas drogas, situações, más companhias, tanta coisa, queridos, sabe? E eu acredito que você apresentou a Deus a sua carta, o seu pedido. E eu creio que você fez isso não de brincadeira. Eu acredito que você apresentou, não porque nós fizemos uma campanha, mas porque você acreditou, porque você exercitou a sua fé, e assim estamos fazendo, e assim continuaremos fazendo, buscando a Deus, porque cremos que
e Ele responde à oração da igreja. Amém, irmãos? Nós cremos. Deus responde à oração da igreja, senão nós estamos perdendo tempo. Vir aqui e ter 1h30 de culto, e quanto menos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, perda de tempo. Mas não é perda de tempo, porque nós cremos sim, que Deus ouve o clamor do justo, ouve o clamor da igreja. Em outros momentos, fizemos menção de Abacuque, numa das nossas quintas-feiras. Eu tive a oportunidade de pregar no primeiro dia da campanha, e falamos do tema específico do próprio versículo, que envolve Ezequias, orando a Deus contra Senaqueribe, contra o exército que marchava, que triunfava sobre os outros reinos, e agora vinha para destruir Judá, e Deus operou um grande milagre. Pregamos na semana passada, os salmos são cartas para Deus, não é? O Salmo 91 é carta ao Senhor, e você olha para Abacuque, não é diferente. Nós olhamos para o livro de Abacuque, que contém apenas 3 capítulos, ele está num cenário pré-exílio, antes de Deus permitir que Babilônia venha e invada Judá. Porém, já é um cenário de catástrofe, complicado, porque os anúncios estão sendo feitos. Deus levanta um profeta chamado Jeremias, e Deus está falando: vai vir uma nação de longe, e vai prevalecer, e vai levar vocês embora. E Jeremias profetizou, e viu o cumprimento da profecia. E Abacuque está nesse contexto, que envolve essa realidade. E assim como você fez, Abacuque fez, ele foi orar. Abacuque foi para a presença de Deus, irmãos. E se você vê a oração de Abacuque, é alguém que está desesperado. Ele está como que uma pessoa atordoada, sem entender o que está acontecendo. Ele está angustiado, ele está questionando Deus: Senhor, como assim? Como é que pode uma nação inimiga vir e marchar e prevalecer contra os seus servos? Senhor, sabe, queridos, ele está desesperado, ele está clamando a Deus. E o versículo de número 5 diz: vede entre as nações e olhai as maravilhas, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Queridos, ele está vendo o caos, ele está vendo. Olha o versículo 12 do capítulo 1: não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Não, nós não morreremos, ó Senhor, para o juízo puseste, tu, ó rocha, o fundaste para castigar. E ele continua no versículo 13: por que, Senhor? Desesperado. E aí ele termina a oração, e nós entramos no versículo que lemos, o capítulo 2, e ele fala: eu vou aguardar o que o Senhor vai responder, eu vou esperar para ver o que Deus vai falar, eu vou aguardar para ver o que Deus tem para me dizer sobre o que eu apresentei a Ele. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês nessa noite, porque você orou também, você apresentou pedidos diversos, a sua carta, você apresentou a Deus. E assim como Abacuque, você tem que aguardar uma resposta de Deus, porque o versículo que lemos, ele diz: olha, eu vou para a torre, eu vou aguardar, eu vou vigiar. É aquele que senta e sabe, está vindo alguém? Alguém vem trazer a mensagem? Os atalaias, né, os mensageiros. Alguém vem com boas notícias, com boas novas, ou vem com más notícias, que ele aguarda: Senhor, o que o Senhor tem para me dizer? O que o Senhor tem para me responder? O versículo diz, o versículo 1: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for
arguido quando eu for respondido. Você está esperando a resposta de Deus? Amém? Abacuque orou e estava aguardando. E eu quero dizer, espera mesmo. Porque nós não somos daquele que faz e esquece. Você faz e espera. Por isso que eu disse, se você puder, guarde a sua carta. Lembra do que você pediu. Apresente, continue, se necessário for, apresentando a Deus. Mas eu quero, queridos, rapidamente com vocês, meditar e refletir sobre situações que vocês já sabem. Sobre algumas respostas que Deus nos dá, e todos já conhecem isso. Como é que Deus nos responde, queridos? Deus responde com não. Deus responde com um espere. E Deus responde com sim. Isso acontece? Acontece. Deus responde com não. Abacuque está falando, Senhor, o Senhor não vai nos livrar? Não. Senhor, o Senhor não vai intervir, desbaratear, não vai julgar essa nação que está prevalecendo contra o seu povo? Não, não vou, Abacuque. Senhor, queridos, nós temos muitas respostas de Deus negativas na Bíblia. Davi peca como adultério e homicídio, e pelo fruto do adultério vem uma criança, e Deus diz, a criança não vai viver. E Davi vai jejuar, irmãos, não come nada, passa orando, jejuando. Os servos, ele já era rei, os servos levam lá para ele comida, quer cantar? Não quero comer nada, não quero música, não quero nada. Estou angustiado, orando, para ver se o Senhor, por misericórdia, permitisse que o bebê sobrevivesse. Não sobreviveu. A criança morreu. Não vou fazer. Paulo, vocês conhecem, recebe um espinho na carne que a gente não sabe o que é isso. É uma enfermidade? Não sei, a Bíblia não nos dá clareza. Talvez lá na eternidade a gente sabe, né? Paulo, o que é aquilo? Mas a questão da situação que a gente aborda aqui é que Paulo orou 3 vezes ao Senhor, tira de mim esse espinho. E Deus diz, não. A minha graça te basta, Paulo. Eu não vou tirar. Não. Deus responde com não, queridos. Até o próprio Senhor Jesus. Sabemos que Ele está no jardim do Getsêmani. Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Mas todavia, não seja como eu quero, seja feita a tua vontade. E Jesus não tem o cálice passado, não, irmãos. Ele bebe o cálice do Senhor, o cálice da ira de Deus. Não é que Jesus faltou fé, você vai entender essa mensagem. Deus fala não, queridos. Eles querem pregar a mensagem para um determinado, Deus fala não, vai para outro lugar, não. O Espírito de Deus impedia. Nós temos resposta de Deus negativa. Você pede algo para Deus, Deus fala, eu não quero isso para você. O povo vai espiar a terra e eles ficam incrédulos. Vocês conhecem a história? Só Josué e Caleb, não, vamos. E o povo, 10 líderes causam um motim, uma contenda, persuadem o povo, vão voltar. E eles, depois de Deus ter julgado, eles falam, não, então tá bom, agora a gente vai. Agora já falou, Deus, eu não vou com vocês. Vocês podem até ir, mas Deus não vai. E eles foram, irmãos. Juntou uma equipe de liderança lá e desceram. Porque Deus falou, desce, eu vou dar vitória. Falou, nós não cremos, nós não vamos. Não vão? Então vocês vão sofrer por causa disso. Então agora nós vamos, agora não estou mais com vocês. E eles foram, morreram. Deus responde muitas vezes para a gente, não quanto ao que eu não sei o que você está pedindo. Mas eu preciso alertar você, e que você esteja ciente, que pode ser que o que você pediu, Deus não quer para a sua vida, e Deus vai falar, não, ainda não. Quantos estão entendendo? Diga amém. Na verdade, o ainda não é a segunda parte dessa mensagem, né? Espere. Deus responde a gente com espere, ou Deus faz a gente esperar quanto àquilo que nós pedimos, muitas vezes, irmãos, mais do que você imagina.
Temos exemplos na Bíblia? Muitos. Davi é um deles. Samuel vai lá na casa de Jessé, unge um menino, um jovem, e fala que ele vai ser rei de Israel. Irmãos, Davi não se torna rei de Israel da noite para o dia. Ele vai fugir de Saul, ele vai liderar uma equipe de um monte de gente, tudo perturbado, tudo com problema. Ele vai crescendo no seu exército, ele reina em Judá, depois ele vai reinar em Israel, sobre todo o reino. Demora, irmãos. Nem sempre o que Deus tem para você é imediato. Quem lembra de José? Todo mundo conhece a história de José. Repetidas vezes, Deus dá um sonho para José, lá na frente, ele sonha na adolescência, se cumpre lá, na sua idade adulta. Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Sara era estéril, irmãos, e a promessa era pela sua esposa Sara. E aquilo se passa, e Abraão questiona: Senhor, a minha herança vai ficar tudo para o meu servo. Não, Abraão, tanto que Sara já está em idade avançada, Abraão também, e o anjo diz, ela ri. Como eu já sendo na idade que tenho, ainda serei mãe. Ela ri. Mas o tempo de Deus é perfeito. Deus faz, queridos, com que há circunstâncias que nós devemos esperar. Eles, por conta da desobediência, mas por propósito de Deus, tiveram que esperar 40 anos para entrar no deserto, para entrar na terra prometida, em Canaã. Deus, nós lemos aqui no texto: escreve o que eu vou responder para você, Abacuque, porque a resposta é para tempo futuro. Você não entende o que eu faço agora, mas entenderá, porque isso é um processo de algo que eu tenho para fazer na sua vida, na vida do meu povo. Abacuque, Deus responde: não vou guardar, não vou livrar, a nação vai prevalecer, mas escreve, porque o que eu estou fazendo é para se cumprir lá na frente. Por quê, queridos? Porque isso está acontecendo com Abacuque. Na verdade, é Deus quem está levantando a Babilônia para marchar contra Judá. Não é um reino qualquer que está se levantando, é Deus. Deus está usando a Babilônia para punir o povo de Israel, para punir o reino de Judá. Era um processo de Deus, para que eles fossem levados cativos. E a profecia também de Jeremias: vocês vão permanecer lá 70 anos, e aí eu vou cumprir, aí vocês vão voltar. E cumpriu, mas houve um espere, ainda não é a minha hora. Jesus mesmo diz: Senhor, não vai, calma, ainda não é chegada a hora. Queridos, deixa eu dizer algo para o seu coração. Tem coisas que Deus tem para a sua vida, e há duas circunstâncias nesse sentido. Primeiro, não é que você não é capaz, mas Deus está preparando você. Você é capaz, mas há um preparo de Deus para a sua vida. Ou seja, Deus está trabalhando em você. E uma outra circunstância, Deus está preparando nas situações para você. Talvez você já está preparado, certamente é capacitado por Deus, mas o que Deus tem para fazer na sua vida ainda não é a hora. A situação não está pronta, o local não está pronto, as pessoas não estão prontas, mas Deus já preparou. No tempo de Deus já se cumpriu. Basta viver você e eu no nosso cronos, no nosso tempo, na nossa hora, na nossa cronologia, né? No nosso cronômetro, no nosso tempo. O tempo de Deus é um, nosso tempo é outro. Deus já preparou você, Deus já preparou o lugar, mas há circunstâncias de um tempo específico de Deus. Espere. E a Bíblia diz: espere um pouquinho mais, o que há de vir virá e não tardará. A segunda vinda de Cristo é um espere, aguarde. Está demorando, mas vai cumprir. Tenha certeza disso. A promessa de Cristo quanto à sua segunda vinda virá, acontecerá. Então, irmãos, talvez você pediu e não cumpriu ainda, não significa que Deus não respondeu. Nós estamos falando de resposta. Deus já respondeu, Deus já ouviu a sua oração. Pode ser que tenha sido um não, e se Deus falou não, queridos, é não. Mas se Deus falou espere, Ele sabe, Ele vai fazer. Não é que Deus não respondeu, Ele responde de um jeito ou de outro. Não, espere. E qual que é a última declaração? Sim, aleluia, glória a Deus, sim.
Qual dos três é o melhor, irmãos? Todos. Todos. O não de Deus é o melhor para nós. O espere de Deus é o melhor para nós. Deus não dá a resposta pior ou menor. Toda resposta, se Deus disse não, é porque ainda que você e eu não entendamos, é o melhor. Se Deus fala espera, ainda que a gente não queira esperar, é para ontem, mas Deus diz aguarda, espera, é também o melhor. A gente acha que é só o sim, né? Porque é do jeito que a gente quer, mas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. E se é assim, glória a Deus, tanto quanto glória a Deus pelo não também, glória a Deus pelo espere também, porque a gente é falho, a gente muitas vezes tropeça, a gente, como diz o ditado, ultrapassa o processo, coloca o carro na frente do boi e dá errado, irmãos. Então o não e o espere de Deus é tão importante, e tão perfeito, e tão bom, quanto o sim de Deus. E tem muito sim na Bíblia, queridos. Tem muito sim. Pedro olha para aquele paralítico junto com João, olha, levanta-te em nome de Jesus e anda. O Cristo Nazareno, e anda, resposta. Jesus curou paralítico, ressuscitou mortos, abriu os ouvidos dos surdos, fez mudo falar. Jesus curou cego, queridos, os apóstolos curaram. Você na nossa era atual tem visto e vivido coisas lindas de Deus. Deus continua dizendo sim também, aleluia. Deus fala sim, imediato, na hora, para a glória de Deus. Deus responde favorável quanto àquilo que você pede também. Eu quero, o cego chega em Jesus, e Jesus, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Veja. Eu quero, veja. E ele viu. Jesus responde com sim, queridos. Agora perceba bem o versículo 4 que lemos: o justo viverá pela fé. O que nós precisamos aprender com a resposta de Deus? O que você está clamando? Sua carta está aí. É que a nossa vida é pela fé, não é pelo que vemos, não é pelas circunstâncias. E Abacuque aprende isso, porque aí temos o capítulo 3, o encerramento do livro. Ele canta e ele escreve, é um salmo, é uma oração. E você conhece a declaração de Abacuque. O capítulo 3, queridos, é uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia. Ele, inclusive o versículo 2, é aquele texto: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, notifica, lembra-te da tua misericórdia. Olha o versículo 4: o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. E que dizer, queridos, do versículo 17, mas perceba o versículo 16: ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Você está dizendo, está entendendo o que ele está falando? O povo vai vir nos destruir. Aí o que ele começa a dizer? Porquanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Queridos, ele está dizendo: o mundo está desabando, o caos está instaurado, está tudo dando errado, está tudo indo contrário, está tudo de ponta cabeça. Está vindo uma nação, vai prevalecer, eles vão nos perseguir, eles vão prevalecer. Mas ainda que tudo isso aconteça, diz o verso 18, queridos: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é viver pela fé. E o verso 19 diz: Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as alturas. Bendito seja Deus. É uma carta. Ele escreveu isso, e ele diz: cantem isso, exalte o nome do Senhor. Pode dar tudo errado, ele continua sendo Deus. O justo vive pela fé. Aleluia, glória a Deus. E é justamente esse verso, declarado por Romanos, Paulo em Romanos, que transforma a vida de Martim Lutero, que dá início a uma grande revolução para a reforma protestante. É lendo Romanos que Paulo cita Abacuque, capítulo 1 de Romanos.
quanta coisa, o justo vive pela fé, é por quem Ele é. Eu não sei o que você pediu, mas Deus está respondendo: meu filho, o não é o que eu tenho de melhor para você. Isso pode você não entender, mas é melhor assim. Meu filho, espera, eu vou dar, mas no meu tempo. E Deus, todos nós bem sabemos, não chega adiantado, não chega atrasado, é na hora certa. E certamente Deus responde com sim. O espere já é um sim, mas certamente muitas vezes nós queremos para onde? Deus também faz, queridos, imediatos, de forma instantânea, milagres. Isso pode acontecer na sua vida hoje. O que eu quero que você entenda é que a nossa fé não está apoiada nas circunstâncias, mas em Deus. Mais do que na resposta, é no Deus que dá a resposta. Mais do que nós queremos, é no Deus que quer e sabe, tem sempre o melhor para cada um de nós. Você crê nisso? Amém? Então coloque-se em pé na presença de Deus. Eu quero orar com você em nome do Senhor Jesus. Confia, a resposta de Deus ela vem, e seja com um não, espere, o sim é o melhor. Tenha certeza, porque o justo viverá pela fé. Saiba, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Você pode declarar isso? Deus tem o melhor para mim? Você pode declarar isso? Deus tem o melhor para mim. Você pode dizer isso? Declare isso, irmãos, com ousadia. Deus tem o melhor para mim. Aleluia. Ele tem o melhor para você, para mim, para nós. Confie nele, confie no Senhor, confie no soberano Deus, como Abacuque aprendeu a confiar. Nós iniciamos o livro de Abacuque desesperado, ele termina descansando em Deus, confiando. Olha a diferença, irmãos. Talvez você entrou aqui desesperado, mas sai daqui confiando em Deus, descansando no soberano Deus, que está no controle das nossas vidas. Deixa eu orar com você. Pai, neste último dia da campanha, Senhor, temos refletido que o Senhor nos responde, e é verdade, Pai, o Senhor sempre responde. O Senhor nunca deixou de responder àqueles que buscam. O Senhor nunca lançou fora aqueles que com fé, ó Deus, se achegam diante de Ti. Também sabemos, Pai, que nem sempre o Senhor vai responder como nós queremos, mas não é porque o Senhor não responde como nós queremos que a resposta do Senhor não é o melhor. Sempre será o melhor. Sempre, sempre, que o Senhor tem sempre o melhor. A gente não entende necessariamente, o Senhor não quer que nós venhamos entender, o Senhor quer que venhamos confiar, o Senhor quer que venhamos acreditar. Então nos ajude nas nossas fraquezas, ajude-nos na nossa pequena fé, faça-nos aprender, ó Deus, a confiar, a descansar em Ti, que o Senhor está no trono, governando de forma absoluta, perfeita, justa. Abençoa cada um dos Teus filhos aqui, Pai. O Senhor pode responder com um sim agora, e o milagre ser instantâneo, imediato agora. Sim, Senhor, o Senhor pode. Ó Deus, se alguém aqui tem tido um não do Senhor, Pai, que ele não possa duvidar que o Senhor, como Pai amoroso, falou não porque o Senhor ama, falou não porque o Senhor tem melhor, falou não porque ainda o Senhor há de preparar o melhor para ele e para ela. E o espere, é porque a hora certa virá, e é melhor do que como se fosse agora. Pai, tudo caminha de forma com uma harmonia perfeita da parte do Senhor. Faça-nos entender, crer e viver isso para a Tua glória. Abençoa a Tua igreja, porque o Senhor responde, e a resposta do Senhor é sempre o melhor para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Quantos estão abençoados? Diga amém.